1º de novembro, qual o nome mais cotado para substituir Renato Portaluppi, caso de fato ele não permaneça? Cara, o nome mais... Hoje não tem um nome super cotado, não. Não tem mesmo. Assim, entre os torcedores, eu vejo que há muita restrição em relação ao Tite, mas ao mesmo tempo, se fizer uma pesquisa, talvez um dos restrição nomes... ao Tite. É. Por quê? Cara, quer que eu te diga com sinceridade? Eu preciso saber. Restrição ao Tite. Porque provavelmente as pessoas, elas às vezes precisam de uma camisa de força, porque elas precisam ser encaminhadas. São duas justificativas. Um sanatório. Assim, ó, eu acho que o Tite é o nome ideal para o Grêmio. E vejo que muitos concordam com isso. Talvez a maioria. Mas tem um número bem expressivo de pessoas que não querem o Tite. Por quê? Duas justificativas. Uma delas... o Tite não fez a seleção brasileira jogar um bom futebol. Pegou o Flamengo e não fez jogar um bom futebol. Antes de te dar a segunda justificativa, eu quero contrapor essas pessoas. Primeiro, o Tite não é um treinador de dar espetáculo. A torcida do Flamengo está acostumada com o espetáculo. O Jorge Jesus encaixou e vários outros não. Mas o Tite ganha. Ele é um técnico pragmático. Defesas que não tomam gols e ganha de 1-0. Assim ele foi campeão com o Corinthians e é o que o Grêmio precisa. Tem razão o Ribeiro Neto. Eu acho que é o técnico ideal para o Grêmio. Paguem o que precisar para o Tite, assim como pagam o que sempre precisou para o Renato. Agora, tem essa leitura de muitas pessoas, eu discordo. O outro ponto, aí é lamentável, assim, sinceramente. Aí é uma questão política. Que medo. Política? É política. Política do clube? O Tite é esquerda. Política, ideologia. Mas não me espanta, não me espanta a partir do que foi feito com o Roger, né? Não me espanta a partir do que foi feito com o Roger. Aqui, primeiramente... Porque hoje é legal, né? Hoje todo mundo vai lá e joga cerveja em cima da lápide do Roger na calçada da fama. Todo mundo vai lá e gospe no Roger, né? Tinha que cuspir nos caras que estavam os dirigentes que pegaram e mandaram ele embora, escorraçaram ele do clube com milhões de serviços prestados ao clube por causa dessas bobagens. Não tem que cuspir ninguém. Só falar uma coisa rápida aqui, ó. O Bruno vai entender. Ele está também muito enfronhado naquilo que se refere ao Grêmio nos bastidores. Enfronhado? Enfronhado. O Grêmio precisa se modernizar também nos bastidores. Há pensamentos arcaicos de alguns conselheiros sobre o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Isso estagnou, né? Isso me assusta. Por exemplo, o modo Renato estagnou o clube. O clube está parado. Além disso, tem conselheiros que ainda acreditam que o Grêmio é o Grêmio porque é o Grêmio. Não. Ou se moderniza e pensa como um clube dos anos 2025. Tu vai defender a SAF. Não é isso. Mas tem que pensar. Não é isso. Eu acho que não é o caso. Tem que tratar o tema. Eu acho que tudo bem, trata o tema, mas não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Tite, ele tem alguns narizes torcidos dentro do Grêmio pela história recente no Grêmio. Os caras não conseguem enxergar as benesses e os êxitos que o Tite tem no futebol. É absurdo. E os caras pensam no que o Tite foi pro Grêmio, no final do Tite no Grêmio. Sabe o que é, Pedro? Eles ainda lembram das ovelhinhas, eles ainda lembram daquele episódio, eles lembram, Bruno, mas eles lembram que eu vou te falar, os próximos candidatos à presidência do Grêmio pensam assim. Tá? Tem alguns nomes que estão se avizinhando, que estão chegando. Mas esse é um assunto para depois. Não é, cara, eles não vão agora. Não, Pedro, porque eles não vão decidir. O que vai decidir é um treinador para agora. Tá, então o Grêmio precisa de um treinador para agora, mas o Grêmio precisa pensar. Mas o Grêmio precisa pensar. Mas, Bruno, quer ver? É que a nossa discussão é, será que o Grêmio quer? Mas a pergunta é, será que o Tite quer? Sim. Gente, olha o tamanho do Tite hoje. Claro, o Grêmio, como instituição, maior que o Tite. Mas o Tite, para a sua carreira, gostaria de voltar ao Grêmio? Eu vou usar o exemplo do Filipão. O Filipão, quando tomou uma porrada na Copa do Mundo da Alemanha... O Grêmio abriu as portas para ele. O Grêmio abriu as portas para ele. Tá bom. Não é a mesma coisa. Mas não dá para comparar. Não dá para comparando, mas se tu... Uma conversa inteligente, bem feita, com uma proposta de clube, porque o Grêmio hoje não tem proposta de clube. É esse, Pedro. Uma proposta de clube pro Tite. Pedro, ele pega, cara. Sim, quais seriam os atrativos do Grêmio pro Tite? Esse é o ponto. Assim, ó, a obrigação do Grêmio é tentar. É fazer uma proposta. Para mim, ele é o melhor técnico livre hoje no mercado e com possibilidade de treinar o Grêmio, até porque conhece o clube, é gremista, disse isso no livro dele. O Grêmio tem que tentar. Como? Fazendo uma proposta bem interessante.
Porque assim, o Grêmio paga pro Renato entendendo que o Renato resolve os problemas, o Tite tem esse tamanho. Óbvio, não tô falando de idolatria. O Renato é o marido da história do Grêmio. Nós estamos falando tem de esse técnico. tamanho de qualidade como treinador. De isso. técnico. E eu entendo, mas a seleção brasileira, o que se pede quando não é Copa do Mundo? Que se dê espetáculo. E quando é Copa do Mundo, que se ganhe. O Tite não deu espetáculo, mas ele tem ótimos resultados com a seleção brasileira. Ele perdeu as Copas, ok, como outros treinadores também. Depois que o Tite saiu, o trabalho da seleção brasileira decaiu muito com os outros que passaram por lá. E o próprio Flamengo do Felipe Luiz a gente viu ter queda. Então acho que discutir o Tite é muito ruim. Eu acho que ele sim é o técnico ideal. E sobre o Roger, o que disse o Ernest, é bem importante. O Ernest falou, os dirigentes que mandaram o Roger embora. Só tem uma questão nisso bem importante. Não foram bem os dirigentes que mandaram o Roger embora. Quem mandou embora foi a torcida. Os mesmos que hoje criticam o Renato por comparar com o Roger, e ok, o Roger faz um belo trabalho no Inter, e ele merece os elogios e isso acaba trazendo um reflexo negativo para o Renato. Mas naquele momento da troca na Série B, o Grêmio subiria com o Roger, só que o ambiente era péssimo. Tu lembra, Gamba? O ambiente era lamentável. Tinha um jogo do Grêmio contra o Vila Nova na Arena que quem estava indo para vaiar o time. Esse era o medo do presidente Romildo. Isso. O presidente falou assim, eu sou obrigado a trocar. A torcida também é obrigada. O presidente não queria trocar. Isso. Eu sou obrigado a trocar porque o ambiente é insustentável. A torcida tinha desistido do Grêmio. Tinha figurinha no WhatsApp do Roger em entrevistas falando assim, atribua a culpa ao torcedor. Ele não comunicava bem com a torcida. O zum, ele dizia, a torcida às vezes atrapalha os jogadores mais jovens. Então ali, o torcedor que hoje coloca o Roger num altar e fala, o nosso ídolo tá lá no Inter, esse mesmo torcedor foi responsável por tirar o Roger do gol. Não invalida por completo o que disse o Ernest, porque no final das contas quem chancela é o dirigente. Claro. Quem chancela é o presidente. Mas é importante dar o contexto. Claro, foi em função dessa pressão que o presidente Romildo se viu numa situação que ele não tinha alternativa. Ou ele subiria com o Renato e uma certa tranquilidade no ambiente, ou subiria com o Roger e com toda essa pressão da torcida. O Grêmio ia perder pro Vila Nova aquele jogo, muito provavelmente pelo ambiente carregado. Claro. As pessoas estavam indo para vaiar. Quando o presidente estava sem paciência. Quando na mesma nota o presidente demite o Roger e contrata o Renato, as pessoas vão com outro ânimo para a Arena e o Grêmio ganha do Vila Nova. Mas eu me lembro também daquela outra saída do Roger, né? Que também foi emblemática. Ele pediu. Que ele toma uma porrada da Ponte Preta. Ele pediu. Ele tinha pedido antes. Tinha pedido antes que tinha tomado uma porrada ali o presidente Romildo quase de joelhos em frente ao Roger, implorando